Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos ficar em pé e vamos adorar o nosso Pai Celeste nesta noite. Agradecer a Ele por mais essa santa e rica oportunidade de adorarmos a Ele. Amém, igreja? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa santa e rica oportunidade de estar na tua casa, Senhor, e glorificar o teu nome, ó Pai. Pedimos a ti, Senhor, ser conosco, com o teu Espírito Santo venha direcionar, meu Pai, venha governar neste lugar com a tua glória, ó Pai. Ó Deus querido, nós te pedimos nesta noite, venha, Senhor, derramar o teu poder, a tua glória, venha, Senhor, nos levantar da prostração, ó Pai. Ó Deus querido, abençoa cada família aqui representada, ó Pai Santo e querido, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos. Agradecemos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa de oração e pedimos e suplicamos a Ti, ser conosco, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha livre acesso a cada mente, a cada pensamento. Pai querido, pedimos a Ti, visita os doentes, os enfermos, Pai querido, tirando os cativos dos cativeiros do inimigo, ó Pai. Ó Deus querido, nós glorificamos a Ti, exaltamos o Teu nome, ó Pai, porque sabemos que Tu és o mesmo, Tu não mudaste. Se conosco, segura em nossas mãos, Senhor, e guia nosso pensar, ó Pai. E assim nós te agradecemos e louvamos, no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. E toda a igreja diga, e as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o hino de 370 da harpa cristã. Amém? 370 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. 370 da harpa cristã. Cante com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore ao Senhor, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, o Senhor está aqui, aleluia, aleluia. Então cante com alegria, glória a Deus, diga para Ele. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim. Por tua graça no meu coração, diga para Ele, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato, adore a Ele, igreja, aleluia, adore a Ele. Mais humilhado e cheio de amor, diga para Ele, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, de graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Oh, aleluia! Agradeça a Deus, igreja.
pela dádiva de estarmos vivos, aleluia, de estarmos aqui firmes na presença do Senhor, aleluia. Glória te damos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, aleluia. Então adore a Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sim, Jesus, glória a Deus, aleluia. Sim, meu Pai, aleluia. Fale com Ele, aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, diga. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderias fazer. Na cruz pregar, Tu vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, oh glória, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia! E as palmas exaltam a Jesus. Glória a Deus, aleluia! Vamos adorar. Se eu não me engano, é número 10 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. 10 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem aí? Glória a Deus. Eu te louvo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então vamos cantar o hino de... Vê de novo, glória a Deus. Qual que é esse aí que está aí do lado? Então pode ser 107. 107 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você tem promessa? Então continue nessa promessa, aleluia. Então fale. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Diga pra Ele. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Diga pra Ele. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando a tempestade vem me assolar, pelo verbo vivo hei. Então diga, firme nas promessas de Jesus. Diga pra Ele. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme. Diga, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vê assim purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Diga, firme nas promessas de Jesus. Diga pra Ele. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Diga, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Diga pra Ele.
firme, oh glória, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia, glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Vamos continuar em adoração, igreja. Vamos glorificar ao Senhor, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Quero chamar aqui a irmã Ana para ler o texto devocional da noite e logo em seguida já orar com toda a igreja, amém? Vamos glorificar a Jesus, glorifique a Ele, exalte a Ele, dai glória, aleluias e louvor ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus, glorificado é teu nome, Pai. Jesus, glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, glória a Deus, né? É muito bom, né, servir esse Deus maravilhoso e louvar e agradecer Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E olha que não é pouca coisa que Ele faz por nós, hein? Glória a Deus. Eu vou ler aqui Isaías 46, glória a Deus, aleluia, Senhor. Oh Deus poderoso, aleluia. Papai querido, papai amado, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, papai, todos os irmãos que estão e os que não estão aqui, Senhor. Amém? Glória a Deus. A queda dos ídolos da Babilônia. Já abatida está Bel, Nebo já escurvou os seus ídolos, são pastos sobre animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos, são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram-se, abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todos resídio da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, elevei dentro da madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até os cães eu vos trarei, eu o fiz, e eu o levarei, e eu vos trarei, e vos guardarei. A quem me fareis semelhante, e quem me igualareis, e me compadecereis, para que sejamos semelhantes. Gastam o ouro da bolsa e pesa a prata nas balanças. Assalariam ouvíveis, e ele faz um Deus, e diante dele se prostra e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e a põem no seu lugar. Ali está o seu lugar, não se move, recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Livrai-vos disso, e tende ânimo. Reconduz-os ao coração, ó prevaricadores. Livrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro Deus semelhante a mim, que anuncia o fim
desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo ao meu conselho, será firme e farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde as trevas. Demonstra porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinarei e também o farei. Ouve-me, ó duro de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação de Israel, a minha glória. Glória a Deus. Aqui, né, Deus está falando desses que faz, né, santo, né? Muitos gostam de santo, né? Aleluia, mas não é bom. Deus fala que é muito, que não é bom vocês confiar em santo. Sabe por quê, irmão? Santo não fala, santo não ouve, santo não dá nada para ninguém. O único que dá é Deus. Deus sim. Se você pedir para Ele, Ele ouve de lá da onde que Ele está, lá do céu, e Ele dá tudo que você pede. Ele não dá na hora, sabe, irmão? Muitas vezes, se é uma cura, uma coisa assim, muitas vezes Ele cura na hora. Mas as outras coisas, assim, tem o tempo dele. Porque o tempo não é nosso, é dele. É Ele que pega e dá a hora que Ele achar que os irmãos estão precisando, necessitando, né? Mas para nós, Deus é muito bom para nós. Deus é maravilhoso para nós. Estamos aqui todos com saúde, estamos aqui andando, estamos aqui vendo, né, irmãos? Então é por isso e muito mais, irmão. Temos que confiar nesse Deus maravilhoso. Muitos preferem ficar em casa, né? Eu não sei porquê, né? Porque nós já somos diferentes, né? Nós gostamos de estar aqui na casa do Pai, ouvindo a palavra dele, né? Porque é muito bom ouvir a palavra do Senhor. Ele traz confortação no coração nosso, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele cura, né? Então é muito maravilhoso nós servir esse Deus vivo, esse Deus que tudo pode, esse Deus que vê. Ele é um Deus de longe e Deus de perto. Ele ouve todo mundo. Ele não tem, assim, separação de pessoas, né? Para Ele, nós todos somos iguais, né? Então, é por isso, irmão. Vamos confiar nesse Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra dEle. E é muito bom a gente ouvir a palavra de Deus. O nosso coração fica feliz, né? Muito feliz nosso coração fica. E é melhor do que a gente estar ou em casa, ou vendo outras coisas na televisão, ou ouvindo alguma conversa que nós não devemos ouvir, porque a palavra diz que nós temos que afastar da roda dos escarnecedores, né? Então nós temos mesmo que afastar. Aí encontrar sim. Muitas vezes eu encontro pessoas na rua, aí eu falo que Deus ama muito eles, né? Essa semana mesmo eu encontrei uma senhora, estava triste lá debaixo de uma árvore lá, triste com a cabeça baixa. Eu falei, o que está acontecendo com a senhora? Ela falou assim, menina, eu caí, quebrei assim a perna, mas não dói muito as minhas costas. Aí eu falei para ela assim, mas o nosso Deus é tão bom, irmão, tão bom. Eu já costumei chamar até quem não é irmão, eu chamo de irmão. Deus é tão bom, irmã. Deus é maravilhoso. Ele pode cuidar disso da senhora aí da perna. Ele pode tirar a sua dor se a senhora tiver fé. A senhora acredita que Deus pode tirar? Ela falou assim que acreditava, né? Aí eu falei para ela, olha, Deus é maravilhoso. A senhora aceita eu orar para a senhora?
Nunca orei assim no meio da rua, irmãos. Mas ela falou, eu aceito. Eu já estou me sentindo bem com essas palavras que você está me falando, né? Aí eu peguei, orei por ela. Falei para ela que Deus é maravilhoso. Falei para ela que ela tem que procurar uma igreja, né? Que seja do agrado dela. Eu não chamo ninguém para vir para o meu ministério aqui, não. Porque cada um procura o que se sente bem. Nós sentimos bem, né? Aqui, estando aqui. E é para ela que é problemática, está mancando, andando com a bengalinha, não dá também para ela vir aqui, né? Mas Deus é maravilhoso. Orei por ela. Aí fui descendo a rua, encontrei 2 irmãos que estavam trabalhando, também capinando. Peguei e falei para ele. Falei para ele de quando eu também trabalhava na roça, né? E falei para ele que Deus é maravilhoso, que Deus amava eles. Aí ele falou assim, eu creio que Deus ama nós. Eu falei, então, Deus ama. E levanta a mão para o céu e agradece a Deus, que você está bem aí capinando. Pior se não pudesse capinar, né? Ele falou, é verdade. Eu falei, então, fica com Deus, porque Deus ama vocês, tá bom? Ele falou, tá bom, agradeceu. E eu desci para minha casa. Mas Deus é maravilhoso. Que Deus abençoe o povo da internet, que eu sei que tem muito ouvindo. Não só daqui, mas de longe. E que Deus abençoe também a rádio. Que Deus abençoe a televisão. Que essas falas de Deus cheguem até eles, em nome de Jesus, né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel e justo. Ele socorre todo mundo. Ele socorre na hora que você dobra o joelho e pede a Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus, aleluia. E também nós estamos felizes porque a minha neta, ela foi fazer um exame, ela foi operar o ouvidinho dela, que ela não ouvia direito, né? E glória a Deus, ela já está em casa, foi tudo bem, com a graça do Pai, né? Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Não só pegar, não lembrar que Ele existe, que Ele não existe. Ele é um grande Deus, porque Ele nos dá alimento, porque Ele nos cura, porque Ele abre porta ou não há porta. E Ele visita os casais. E Ele é maravilhoso. Eu sei que Ele é, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Aleluia, Deus. Pai querido, Pai amado. Aqui estamos na tua casa em honra e glória do teu nome, Senhor. Papai querido, papai amado. Eu sei, papai amado, que o Senhor cuida de todos, Pai. Porque aqui na tua palavra fala que o Senhor cuida de todos, né? Então, papai querido, eu quero agradecer a ti. Não só por mim, não só pela minha família, não só por os irmãos aqui da igreja, que é minha família também. Eu agradeço a todos, eu agradeço que essa vila, que o Espírito Santo de Deus visite essa vila e que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração das pessoas, para as pessoas virem para a casa dele, ouvir a palavra dele, né? Porque aqui, irmão, nós não cura ninguém. Quem cura é Jesus. Então tem que procurar Jesus, porque só Ele cura, só Ele opera, só Ele transforma, só Ele que liberta, só Ele que guarda todos. Então, Senhor Jesus, visita os hospitais, porque eu sei que tem muitas pessoas lá que precisam, papai. Precisa que o anjo do Senhor vai visitar eles, Pai. E papai querido, papai amado, eu queria que o Senhor visitasse também, papai, uma pessoa que está lá em São Paulo, que está na UTI. A gente não sabe se os médicos já falaram, né? Mas quem dá a última resposta é o Senhor. Se for para ela ficar boa, Senhor, o Senhor vai levantar ela, Pai. Por isso, papai, eu falo, o Senhor é o Deus de perto e Deus de longe. Porque aonde ela mora, pai, é mais de 400 quilômetros. Mas eu sei que o Senhor, daí da onde o Senhor está vendo ela no hospital, Senhor. Então visita, papai querido, papai amado.
Visita todas as pessoas que estão doentes, papai. Livra, papai querido, papai amado. Toca com o teu poder, com a sua unção. Porque o Senhor é santo do santo, papai querido. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é nossa rocha. O Senhor é nosso baluarte. E nós confiamos em Ti e cremos em Ti, Jesus. Então, papai querido, eu quero agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Deus está vendo mesmo, glória a Deus. Aliás, é a tia do meu filho lá de São Paulo. Ela, o médico já desenganou, mas quem dá a última palavra é o Senhor, né? Então, que o Senhor coloque, que o Senhor envie um anjo para falar de Jesus para ela, aleluia. Que Deus possa enviar um anjo que fale do amor grandioso de Jesus para ela e que ela possa, se for a vontade de Deus, passar, mas que ela passe salva, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, vamos adorar a Jesus. A irmã Vanessa adora ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Vamos adorar todos junto com a irmã Vanessa, porque o Senhor é bom. Então adore a Ele, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, não se prenda, se solte, igreja. E adore ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Porque por Deus nós estamos aqui. A nossa não é mais a nossa história. Agora é a hora da história de Cristo. É por Ele são todas as coisas, amém? Vamos adorar ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos dizer como Ele é grande, igreja, porque Ele é. Esse Deus é maravilhoso. Eu não tenho palavras para agradecer por tudo que Ele tem feito. Aleluia. Oh, Jesus, Tu és santo. Glória a Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Com grande começo e o fim, o começo e o fim. 13 formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, com grande com
poderoso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, glória, e as palmas é pra Ele. Deus, aleluia. Quão grande é o nosso Deus, igreja, aleluia. Quão grande é esse Senhor, aleluia, aleluia. Quão grande é esse Deus que se despiu da sua glória, aleluia, por amar, aleluia. Amar a quem não merecia. E quão grande é o nosso Deus, aleluia. Que mesmo em meio tudo que somos, aleluia, o que éramos, Ele decidiu por nós, aleluia. Ele decidiu nos dar mais uma chance, aleluia. E você que está nos ouvindo aí através da internet, pense bem nessa frase: quão grande é esse Deus que deu tudo por ti, aleluia. E eu pergunto, o que você pode dar para Ele, aleluia? O que você é capaz de renunciar por esse Deus, aleluia? Como diz Paulo na carta lá aos Romanos, capítulo 8, o que poderá te separar do amor de Cristo, aleluia? Veja bem, Ele em nenhum momento, Ele titubeou por amor a nós, aleluia. Em nenhum momento, aleluia, Ele retrocedeu, nem um minuto e nem um segundo, aleluia. E Ele pergunta, nós perguntamos por você, o que você é capaz? A sua fome é capaz de separar de Deus? A tua nudez, aleluia, as tribulações dessa vida pode separar você do amor de um Deus tão grande, porque grandes coisas Ele tem feito por ti, aleluia, glória a Deus, amém, igreja? Glorifica, pode, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vocês sabem, né, paz do Senhor, que a Yasmin, ela fez a cirurgia, e eu confesso que nós cremos muito no Senhor Jesus, nós cremos no poder dEle, na graça dEle, mas nós somos seres humanos, e eu sou mãe, né? E vendo ela naquela situação, eu estava com tanto medo, mesmo sabendo que Ele estava cuidando de todas as coisas, a gente sente. E aí eu falei: Senhor, fala alguma coisa comigo, né? E eu levei a minha Bíblia e eu abri em Isaías 44, 24, que fala assim, ó: assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. E naquela hora que eu li isso, eu falei: Senhor, eu sei que Tu está comigo. Eu sei que o Senhor está cuidando, protegendo e guardando, porque o Senhor quem fez. Não é minha, é do Senhor. O Senhor deixou que eu cuidasse. O Senhor me deu o privilégio de cuidar, mas eu sei que é tua, e eu sei que o Senhor está cuidando. E aquilo deu uma calma para o meu coração tão grande. E eu senti tão grande a mão do Senhor me tocando naquele momento, que me deu uma calmaria na hora. Porque eu falo, irmãos, eu não sei como eu consegui me manter calma. E foi Deus. Foi Ele que cuidou todo o momento, nos mínimos detalhes. Eu conseguia ver a mão do Senhor, nos mínimos detalhes de cada enfermeiro, na recepcionista, no médico. Eu conseguia ver a mão de Deus cuidando. A calma que a Yasmin estava. Eu sabia que era Deus. Eu sabia que era Ele que estava guiando as mãos do médico. Eu sabia que Ele estava fazendo todas as coisas. A gente teme porque a gente é ser humano, somos pecadores, mas nós sabemos e cremos nesse Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que faz todas as coisas por mim e por você, e sempre vai fazer.
Ele sempre está cuidando de nós no nosso dia, desde a hora que acordamos, que colocamos os nossos pés e nos levantamos, Ele está cuidando. E tudo que acontece em nossa vida, o Senhor tem um grande propósito. E o propósito da Yasmin, eu creio que foi o Senhor mostrar para nós que Ele está cuidando dela. Independente de ouvir ou não ouvir, independente de qualquer coisa, Ele está cuidando. E o Senhor tem um grande propósito, não só na vida dela, mas na vida de cada um, de cada irmão que está aqui hoje, de cada irmão que vem, que fica firme, que não se afasta do Senhor, que ora ao Senhor, que clama ao Senhor, que cuida da casa do Senhor, que cuida das coisas do Senhor. E nós sabemos que o Senhor está nos protegendo, igreja, e isso é maravilhoso. Não tenho o que dizer desse Deus tão poderoso que cuida de todos nós. Já foi falado aqui hoje, nós estamos de pé, com saúde, como a irmã Ana disse, é porque Ele quer, porque Ele formou, Ele pode todas as coisas, tudo é dEle, tudo é para Ele. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, é desse jeito mesmo, aleluia. E a Vanessa estava lá glorificando a Deus e nós estávamos aqui também glorificando a Ele. A gente sente medo porque é sangue e o amor fala mais alto nessa hora, né? Mas o Senhor é bom. E se tudo der certo domingo, ela está aqui, ela mesma vai falar que Deus é bom demais, amém? Pastor Daniel. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. A gente fica feliz em ouvir testemunhos assim, porque sabemos que Ele não falha, né? Deus não falha. A igreja, quando está reunida, orando, tem um efeito tão glorioso. E esse processo todo que a Yasmin passou, foi um controle total de Deus, né? A maneira como tudo ocorreu, a maneira, o comportamento, a tranquilidade, né? A confiança, tudo isso é Deus dizendo, eu estou no controle de todas as coisas. É por isso que o louvor disse agora há pouco, Ele é grande. Ele é grande. E Ele é tão grande que a gente às vezes entende Deus como um Deus que é maior do que o planeta. Não é só nesse sentido que se aplica essa grandeza. Deus é tão grande em seus feitos. Ele faz coisas tão incríveis, né? Que deixa a gente muitas das vezes queixo caído, como diz o ditado. A gente às vezes, mesmo confiando em Deus, sabendo quem Ele é e o que Ele faz, a gente fica de boca aberta às vezes, surpreso de coisas que Ele faz. Porque Ele é Deus. Como não adorar esse Deus, hein, irmão Cirilo? Como não, hein, irmão Armando? Esse Deus grande, maravilhoso. E Ele já nos deu tanta prova do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele é capaz. É só acreditar e descansar. A confiança nos faz ficar tranquilos. E eu vou ler um versículo aqui na palavra. E depois eu vou louvar a Deus com aquele hino por título. Viva com Deus, é o título. Quem vive com Deus só tem surpresa, só tem bênção. Tira as provas, né? Passa as lutas, claro, mas pode contar que são inúmeras as bênçãos. Quem vive com Deus. Agora, quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação no capítulo 14 do livro das Revelações, Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, verso 13. A gente fica tão feliz, né, quando as coisas dão certo, quando alguém passa por um momento assim, às vezes na mão do médico, quando Deus permite, mas tudo, porque os médicos também são instrumento de Deus. Irmão Cirilo também passou por algumas, poucas e boas, né, irmão Cirilo? E Deus deu vitória e vai dar mais, viu? Deus é fiel. E assim nós estamos gratos a Deus por tudo que Deus fez na vida da Yasmin. E domingo ela estará aqui testemunhando dessa bênção. Bom, capítulo 14, verso 13 diz: Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, olha que lindo, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, descansarão dos seus trabalhos,
pois as suas obras os acompanharão. Aí na sua tradução está, os seguem. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no... Pronto. Solte. Está aí já? Não. Vamos louvar. Vocês cantem comigo no refrão que vai dizer assim, ó. Viva com Deus, agora e aqui. Aí vocês cantem, me ajudam nesse refrão. Amém? Vamos lá. Feliz é aquele que vive no Senhor. Também feliz é aquele que dorme em Jesus. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus na vida de quem não vive com Deus. Vocês. Viva com Deus. Quando? Agora e aqui. E não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e seja feliz. A morte não tem o dom dos seus na vida de quem já vive com Deus. Diga agora. Viva com Deus. Aleluia. Agora e aqui. E não tenhas medo De um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Oh, glória. A morte tem que ir embora quando a vida chega, né? E quem vive com Deus nunca vai morrer. Escute. A morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus, com as mãos estendidas, cheias de poder. Jesus dá vida a todos que crêem. Diga, viva com Deus, agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus. Aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus. Viva com Deus. Aleluia. Amigo, você que nos ouve, você que nos ouve pela internet, passe a viver com Jesus, vivas com Deus, porque quando na hora da sua morte, você receberá a ressurreição e viverá eternamente. Amém? Deus vos abençoe. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos, eu vou estar adorando ao Senhor. Na realidade,
Eu queria um lá do YouTube, mas eu acho que chama Calma, se eu não me engano, da Avelina, eu acho. Tá aberto lá já. Glória a Deus, amém? Enquanto eu adoro ao Senhor, vocês abrem as vossas Bíblias já no livro de... Não, fecha, esse é outro, glória a Deus. É no livro de... Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. Vamos ler aqui todos juntos. Abram sua Bíblia na carta de Ageu, capítulo 2, versos 5, 7. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Com letra, glória a Deus, aleluia. Com letra, glória a Deus, aleluia. Não, é o outro. Esse de baixo, ó. Esse de baixo, ó. Tá playback com letra? Pode pôr. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos tentar, adorar o Senhor. Esse cântico que é lindo ele. Mas ele fala muito bem aquilo que Deus quer para a nossa vida, aleluia. Que Deus nos chama para a nossa vida, aleluia. Glória a Deus. E por isso, acharam aí? Já vão abrindo. Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7. Enquanto eu adoro o Senhor, vamos adorar também com os nossos dízimos e a oferta da casa de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo. Vou tentar adorar o Senhor com este cântico, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, pode, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Inimigos espalharam a notícia que você desanimou, que já não é um guerreiro como quando começou, e cansado luta pra ficar de pé. Se alegram por te ver nesse estado, em ver o seu desespero, ansioso pra contar o fracasso de um guerreiro. Mas Deus não vai deixar assim. Te afrontam, julgam, zombam e apontam, mas com que eles não contam é que Deus vai intervir, e em lugar da vergonha haverá dupla honra. Calma, pois nessa guerra, filho, tu não lutas. Eu já mandei reforço pra essa luta. Calma, me levantei e vou te defender. Te acalma, não largue as armas e mantenha a guarda. A estratégia tenho preparada. Calma, hoje desci só pra te defender. Aleluia. Calma, sou teu amigo, fiel companheiro. Estás ferido, mas eu não te deixo. Não haverá fracasso de um guerreiro. Aleluia. Você crê, igreja? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor preparou algo diferente, aleluia. Aleluia. E Ele está cuidando de tudo, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Te afrontam, julgam, zombam e apontam, mas com o que eles não contam é que Deus vai intervir, e em lugar da vergonha haverá dupla honra. Calma, pois nessa guerra, filho, tu não lutas. Eu já marquei reforço pra essa luta. Calma, me levantei e vou te defender. Te acalma, não largue as armas e mantenha, aleluia,
a estratégia tenho preparada. Calma, hoje desci só pra te defender. Filho, calma, sou teu amigo fiel, companheiro. Estás ferido, mas eu não te deixo. Não haverá fracasso de um guerreiro. Aleluia. O Senhor está falando conosco essa noite. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Aleluia. Ele vai lutar para a tua família. Ele vai lutar para a tua casa. Aleluia. Ele vai lutar pelo teu ministério, porque Ele já mandou o reforço para essa luta. Aleluia, calma. Me levantei e vou te defender. Já calma. Já está preparada toda a estratégia. Aleluia. Está preparada. Calma. Hoje desci e vou te defender. Filho, calma. Eu sou um amigo fiel, companheiro. Estás ferido, mas eu não te deixo. Não haverá fracasso de um guerreiro. Filho, calma. Não haverá fracasso de um guerreiro. Você crê, igreja? Então adore ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glorificado é o nome santo de Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 2, versos 6, 7. Vamos ler os dois versos, amém, igreja? Ageu, capítulo 2. Acharam aí? Achei também, pastor Daniel. Ageu, capítulo 2, antes de Zacarias. Achou, irmã Ana? Glória a Deus. Achou, irmão Armando? Glória a Deus. Pastor Daniel, achou aí? Escola dominical, né? Glória a Deus. É antes de Zacarias, é Ageu. Diz assim a palavra do Senhor, enquanto o pastor Daniel acha. E ele já vai pegar no microfone, porque nós vamos fazer aqui. Eu tinha lido outra palavra, mas o Senhor me levou aqui em Ageu. O título, da epígrafe desse título, ela diz assim, ó. A glória do segundo templo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A glória do segundo templo. Achou, pastor Daniel? Então pega o microfone e se ajeite aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o que, igreja? Os céus e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, aleluia, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa, do que, igreja? De glória. Diz que, igreja? O Senhor dos exércitos. Quando nós olhamos para essa palavra, nós já meditamos a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Mas quando o Senhor nos diz essa palavra, Ele diz dos anseios, aleluia. Ele vem falar dos anseios. Porque nós sabemos que Deus, Ele tem o tempo determinado sobre todas as coisas. E foi lido aqui hoje, lá em Apocalipse, capítulo 14, né? E você leu? Capítulo 14, que diz assim, bem-aventurado aqueles que já estão mortos no Senhor. Aleluia. E essa palavra, ela nos remete a isso. O Deus, o Senhor, Ele vem nos lembrar quem éramos. Aleluia. Aonde nós estávamos. O que nós fazíamos, onde andávamos, o que pensávamos. As nossas situações que tantas vezes nos combatia e ganhava a guerra. Aleluia. E Ele vem perguntar para mim e para você. Será que nós realmente deixamos morrer a velha casa? A casa que não estava estucada.
A casa ali, onde era uma casa frágil, onde a nossa casa era feita ali sobre a areia, que vinham os ventos, vinham as tempestades, ia tirando toda a areia debaixo da estuca da casa. E quando aquele homem, que era fraco, pequeno, aleluia, que éramos nós, não tínhamos a verdadeira comunhão com Cristo, não tínhamos as nossas raízes fincadas ali na terra, aleluia. Então vinha aquela tempestade, Deus nos pergunta essa noite, porque Ele diz que Ele vai tremer a terra, Ele vai tremer os céus, Ele vai fazer sacudir os céus, a terra e o mar, aleluia, até aquela terra seca, aquela terra dura, porque nosso Deus é assim, aleluia, glória a Deus. E Ele vem nos perguntar essa noite, como está a sua casa? Vem, pastor Daniel. Glória a Deus, dá para ficar em pé? Glória a Deus, aleluia. Ele pergunta para mim e para você. Pastor Daniel, ele pergunta para a igreja hoje: como está a tua casa? Você vai suportar o vento que virá? Vocês suportarão os tremores dessa terra? Porque ele está falando que ele vai fazer tudo. Fará tremer todas as nações. Não é assim, pastor Daniel? E virá o desejado de todas as nações. Quem é o nosso desejado, igreja? Jesus de Nazaré, aleluia. Aquele que é, que era e vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Essa pergunta é bastante importante, pelo menos nos dias de Aleluia. hoje. Pode pôr aqui em cima. É interessante essa pergunta, irmãos, Aleluia. porque aqui a gente entende essa passagem do profeta Ageu no capítulo 2. Aqui é uma referência à casa do templo. Casa mesmo. Casa do templo, quando Salomão edificou primeiro. Nós entendemos que depois o templo foi destruído, Foi posto abaixo. foi posto para baixo, foi invadido, o templo foi profanado, desprezado. Um templo, lá no 2 Crônica, capítulo 7, verso 14 em diante, né, onde Deus faz a promessa para Salomão quando ele estava fazendo o templo, e dizia, quando Salomão terminou, Deus fez uma promessa: olha, a minha glória vai estar nesse lugar, meus olhos vai estar fixos aqui, meus ouvidos atentos à oração que se fazer nesse lugar, bênçãos derramarei aqui, a minha presença será contínua aqui, escolhi esse lugar. Mas o tempo passou. Mas aconteceu algo nesse caminho. Exatamente. E o povo se desprendeu. O povo se alongou. Se alongou. Nesse processo que Deus faz promessa a Salomão de estar ali presente, recebendo louvor, recebendo as adorações, os cultos. Esse tempo foi passando e o povo foi, apesar de tudo que Deus prometeu e fez e cumpriu, né? Israel presenciou muitas coisas boas, milagres, bênçãos, soluções de problemas, milagres extraordinários. Mas mesmo assim o povo foi ficando, parece que cada tempo que passava o povo ficava mais incrédulo, mais ingrato, se distanciavam, viravam as costas para o templo, os sacerdotes também, os levitas, e o templo foi ficando esquecido, até que Deus permite que o próprio templo seja saqueado, destruído. Mas depois vem uma promessa. Depois de tudo que aparentemente estaria tudo perdido, Deus faz uma promessa e diz: o primeiro foi bom, o primeiro tinha promessa, no primeiro eu me manifestei, mas no segundo a minha glória ainda será maior. O que a gente entende disso aqui? Depois a gente passa para o lado espiritual, né? Isso mesmo, eu já ia falar aqui. Isso, a gente vai chegar lá. Por que Deus fez promessas, mas depois tudo aconteceu na trajetória? Mas também vem uma outra promessa depois de tudo destruído. Parece que tudo estava arruinado e não tinha mais jeito. Não tinha mais solução para nada. Aí Deus vem e diz: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque para o mundo, para as pessoas, para os inimigos, para os incrédulos, para as pessoas que não querem Jesus ou que não reconhecem a soberania de Deus, parece que um momento em que a igreja, ou que os crentes, ou que o povo de Deus passa por um determinado processo de dificuldade, ou de luta, ou de perseguições, para o mundo, isso parece uma derrota, né? Uma catástrofe tal que não tem mais jeito. Parece uma ruína total, ao ponto deles dizer assim: cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus deles? Cadê o Jesus dos crentes? Cadê
o poder que eles pregavam tanto desse Deus. Olha como eles estão passando, olha a luta, olha o desfecho que se deu, né? Só que para o mundo as coisas parece que se acabaram, destruiu. Mas aos olhos de Deus, tudo aquilo que aparentemente parece perdido, para Ele nada mais é do que um ponto de partida para tornar aquilo que para o mundo parece destruição, agora num algo mais glorioso, mais poderoso, mais fluente e mais positivo, aonde a mão dele agora estende e faz as coisas fluir de uma maneira muito maior do que a primeira, confundindo a mente do homem, confundindo aos olhos da humanidade aquilo que parecia não ter jeito. Agora Deus vem e diz assim: peraí, mas tudo afastado, tudo destruído, tudo acabado, e agora com toda essa perspectiva, Deus vem e diz assim: vai ser maior do que a primeira. É como dizer assim: morreu, acabou. Aí Deus chega e diz: não, a morte para mim não é o fim, é o começo da minha glória. Mas para ser templo, ele tem que ser destruído o primeiro Sim. templo. Glória a Deus, aleluia. Exatamente. Para sermos templo, igreja, o que a gente vai... pode ser aí mesmo. Para que a gente possa entender o que é ser templo, nós temos que morrer o primeiro templo. E qual é o primeiro templo? O templo que não entendia. O templo, é essa pergunta que o Senhor faz essa noite para nós. Como está o teu templo? Nós não estamos falando de uma casa física. Nós agora vamos falar de uma casa espiritual. O Senhor vem nos falar aqui que a casa, ela só pode estar estucada, ela só pode ser cheia da glória dEle, aleluia, se essa casa estiver preparada para Ele, aleluia. Se essa casa estiver virada, voltada para Ele. Porque quando foi construído o primeiro templo, pelas mãos do rei Salomão, lembra que quando ele terminou de construir, ele chamou toda a nação e colocou em frente de onde, pastor Daniel? Do templo, para adorar. Enquanto ele fazia os sacrifícios, ali aquele povo adorava, glorificava o Deus de Israel, aleluia. E diz que quanto mais aquele povo adorava, diz que a casa se encheu de Deus, se encheu da glória de Deus. E essa glória espiritual, o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Mas é necessário essa pergunta: como está a tua casa nessa noite, aleluia? Para onde a porta da sua casa está fechada? E eu faço essa pergunta para você que está aí nos ouvindo. Onde, para que lado está a porta da tua casa, aleluia? Porque é necessário nós voltarmos para o Senhor, porque Ele diz que Ele vai fazer cair tudo. E já foi falando aqui que para estar com Cristo é necessário que nós morramos. E nós só morremos para o mundo e vivemos para Cristo quando nós colocamos a nossa casa perante Cristo, aleluia. E tem muitas pessoas que ainda não entendem isso, não é assim, pastor Daniel? É verdade. E lembrando que a casa nunca foi feita, construída para ficar vazia. Uma casa, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Nunca se constrói simplesmente por construir. Sempre tem que ter um habitante, não é assim? Verdade. Casa é feita para isso, é para ser ocupada. E trazendo para o lado espiritual, a casa, quando Deus diz assim, a glória da segunda será maior, porque veja bem, uma vez Deus construiu uma casa, nós somos uma casa, comparado com uma casa física, e essa casa foi Deus que fez, mesmo a gente nascendo no corpo do pecado, mas essa casa chamada física foi Deus que fez, Deus criou. Onde foi a primeira construção? No Éden. Só que a casa arruinou, mas a mesma casa que se arruina, quando ela abre a porta para alguém entrar, para o habitante entrar, aí ela é transformada e a glória passa a ser maior. Vamos traduzir: a presença é maior, a bênção é maior, o sentimento de paz e de alegria cujo habitante está habitando naquela casa agora torna aquilo maior, a felicidade, a alegria, tudo dentro é harmônico, feliz. Então vamos fazer uma comparação. A primeira casa foi Deus que construiu, mas ela foi arruinada pelo pecado. A segunda casa, ela é feita espiritual. Quando se abre a porta, Jesus entra. Quer ver? Apocalipse, acho que 3:10. Não é 3:10. Eis que estou à porta e... Mas se é uma porta, é o quê? É uma casa. Se ele está batendo, é porque ele está pedindo para entrar.
E se ele entrar, o que ele promete? Eu entrarei e serei contigo. Serei contigo e ele comigo. Aqui fala da casa espiritual. Quem abriu o coração que uma dessa porta, que representa a porta, essa porta que é o coração, quando for aberta, uma vez que essa mesma casa já foi destruída, se ela abrir o coração para o habitante chamado Espírito Santo entrar e habitar, vai ser maior do que a primeira. Porque tudo que Deus faz é perfeito, mas a segunda vai ser maior. Por quê? Porque agora vai entrar o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo está entrando nessa casa chamada coração do homem e da mulher. Quando a casa abrir a porta, aí a glória desce, a glória entra, irmão Armando. A presença do Espírito Santo diz assim: agora eu vou renovar essa casa, agora eu vou fortalecer essa casa. Eu vou fazer uma pintura nova, eu vou trocar os móveis, eu vou fazer toda a decoração possível para que essa habitação, para que essa casa receba uma glória maior. E qual é a glória? Aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Mas para essa casa espiritual, é que eu estou lendo aqui, ó. Mas para essa casa espiritual, ela está forte. Abra suas Bíblias na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo um e você fala outro, beleza? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso 16. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira carta de Tessalonicenses. Aleluia. Depois de Colossenses. Nosso habitante eterno. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Acharam aí? 1 Tessalonicenses. Vamos ler? Que número? Capítulo 5, Tessalonicenses. Primeira carta, capítulo 5, 16. 5, 16. Podemos ler? Olha só o que o Senhor fala para nós. Para essa casa, ela está estucada e cheia da glória. Mas essa casa não é uma casa física. Não, a nossa casa espiritual. Amém? A primeira foi física. A primeira foi física, mas a segunda é espiritual. Que é eu e você, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Diz assim a palavra: regozijai-vos sempre. Aleluia. Como se alegrar? Como que um cristão pode se alegrar sempre? Em meio a tantas tribulações, como que nós vamos nos regozijar, igreja? Fala, pastor Daniel. Como que nós podemos nos regozijar sempre? Aleluia. Isso é Paulo falando aos Tessalonicenses. Como eu disse, quando o habitante Espírito Santo entra na casa, a gente sabe que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o guia, é o que conduz a igreja. É o paracleto, é aquele que veio para estar junto, para guiar, para convencer, para lembrar, para consolar. Então, ele estando na casa, mesmo que o crente passa por todos os tipos de problemas, aflições, seja perseguições, tudo isso faz com que o crente ainda sinta paz, alegria, regozija. Em todos os seus processos de luta ele vai regozijar. Por quê? Porque dentro dele está a fonte da felicidade, chamada Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não permite que o crente entre em desespero, porque ele está habitando dentro dessa casa. Ele não permite que o crente passe por um momento assim, padeça uma tristeza permanente ao ponto de dizer: eu não consigo me alegrar, eu não consigo sentir paz, eu não consigo ser feliz, eu não consigo jubilar, eu não consigo ficar contente com nada, porque as lutas são grandes, os problemas são muitos, as dificuldades aparecem toda hora. Mas o habitante que está nesse crente não deixa isso acontecer. Por quê? Porque ele vai além de tudo e de todas as coisas. O Espírito Santo na vida do crente, ele preenche tudo, irmãos. Mesmo na hora da perseguição cruel e implacável, você consegue sentir paz. Por quê? Porque nada detém o Espírito Santo. Nada muda a ação ou inibe a ação do Espírito Santo na vida do crente. Porque ele não é um inquilino passageiro que vence o contrato do aluguel e tem que sair. Ele é um habitante eterno na vida do crente, aqui
e permanecerá para toda a eternidade, Glória a Deus. produzindo E sabe o que felicidade. Ele diz? E sabe o que ele diz? Que essa momentânea tribulação, olha só, Paulo nos ensina assim, porque essa, lá para a carta de Romanos, né? Ele diz assim, porque essa leve tribulação, hoje, como que Paulo pode falar que essa tribulação é tão leve, se é uma tribulação? Mas ele diz assim, ó, essa momentânea tribulação não se compara com a glória que se há de ser revelada, aleluia. Exatamente. Aleluia. Então o cristão tem que se regozijar, o cristão tem que ficar feliz. Aí ele diz assim, ó, orai sem cessar. Lembra quando Pedro foi preso? Estava ali numa casa, apenas 6 pessoas. Mas no meio daquelas 6 pessoas, havia um homem sanguíneo. Ele queria ir lá e brigar, ir lá e afrontar os guardas. Mas havia uma menina, que se chamava Rod. Ela disse assim, não, você não se lembra do que o mestre nos ensinou? O mestre falou que nós deveríamos orar em meio às dificuldades, aleluia. E ali eles se dobraram e ajoelharam, e eles começaram a orar e a pedir ao Senhor, oração sem cessar. E sabe o que aconteceu, igreja? O anjo desceu naquela prisão e tampou, colocou uma capa em Pedro. E Pedro saiu daquela prisão, e Pedro chegou e bateu naquela porta, aleluia. E Rod foi lá correndo. E quando ela abriu aquela porta, ali se materializou Pedro. Pedro estava ali, porque quando o cristão ora ao Senhor, quando o cristão ora sem cessar, até o inimigo bate em retirada, igreja, aleluia. O inimigo, ele não tem força com um crente que ora, com um crente que busca, aleluia, glória a Deus. Isso vem nos ensinar que a unidade, a união faz a diferença, aleluia. Aí ele continua falando, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Jesus quer que nós tenhamos graça em tudo, em toda situação que a igreja, você esteja passando, em tudo dai graça, aleluia. E ele continua falando, não apagueis o quê? O Espírito de Deus, aleluia. Não apagueis o Espírito de Deus da tua vida. Buscai o Espírito de Deus. Examinai tudo. Olha o que ele manda a gente fazer. E retenha o bem. Ou seja, você pode conhecer tudo, mas como Paulo disse, você pode todas as coisas, mas nem todas são lícitas. Amém, igreja? Glória a Deus. E para terminar ele diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique. Irmãos, veja que segurança, Aleluia. Veja que estado de convicção, de tranquilidade que Paulo tinha. Paulo, depois de Jesus, foi o maior perseguidor, mas também foi o que mais foi perseguido. Depois de Jesus, ele foi um homem que mais sofreu. Primeiro, o mestre, modelo excelência, por excelência. Mas Paulo, ele foi preso. Paulo, ele foi perseguido. Paulo levou chicotadas, foi zombado, rejeitado, sofreu demais. Até inclusive Jesus disse, vai Ananias, porque eu vou mostrar, eis que esse homem é um vaso escolhido e vou fazer eles entender, saber o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Paulo sofreu demais. Mas Paulo, por tudo que ele passou, todas as suas tribulações, ele considerou isso como uma momentânea e leve tribulação que não se pode comparar com o que está reservado no futuro. Mas essa segurança, como a gente, voltando lá atrás, essa glória da segunda casa, implantado na vida de Paulo, essa segurança que ele tinha, essa convicção, mesmo passando tudo isso que ele passou, é uma coisa que é produzido por Deus através da pessoa do Espírito Santo, na vida do crente, que é uma garantia, é uma tranquilidade garantida, são livramentos, plural, livramentos garantidos, é um estado de tranquilidade, de segurança tão infinita, tão grande, inabalável, que o crente, ele pode, ainda que na hora da morte, se ele estiver morrendo ali, por amor a Cristo, ele é capaz de não negar a Jesus, por tanta segurança que ele sente. É um estado formado, feito, criado por Deus. Mas para isso existir em nós, para essa glória estar nessa casa, para esse estado de tanta convicção e segurança e confiança estar em nós, nós precisamos de fato abrir a porta. Porque tem muitos templos, tem muitas casas
que só quer abrir apenas um pouquinho da porta. Mas quando Jesus está batendo, Ele está dizendo para abrir a porta. Não é ficar entreaberto. É para abrir no total, escancarar a porta e dizer: Senhor, entra em mim. A minha casa te pertence, a minha casa é tua. O ambiente interior dessa casa deve ser ocupado pelo teu Santo Espírito. Irmãos, quando isso acontece de verdade, além das bênçãos de Deus estar permanente ali na vida desse crente, na família, ele consegue vencer as lutas de cada dia, como a Vanessa disse aqui. A gente consegue ficar em paz, mesmo numa situação que parece que vai, alguma coisa, a qualquer momento pode alguma coisa dar errado, mas eu fico em paz, eu fico tranquilo, porque eu abri a porta para o meu morador entrar, para o meu habitante. Não é um inquilino, como eu disse, é um habitante. Inquilino é uma coisa, habitante é outra. Vamos fazer uma comparação para terminar, de inquilino para habitante. Inquilino é aquele que paga aluguel. Em determinado tempo, ele tem que, se ele não renovar contrato, ele vai embora. Mas o habitante é aquele que é o dono da casa. Entendeu? Então, por quê? Porque a casa, se você é dono daquela casa, você não tem por que sair. Não tem por quê. Pelo contrário, você vai renovando a casa, você vai modernizando a casa, você vai decorando a casa, melhorando dia após dia, porque você é o dono dela. Agora eu quero traduzir: o Espírito Santo que está em você, que está em mim, que está em nós, que está na igreja, como habitante eterno, só tem coisa boa para fazer na casa. Por que tem muita casa que está sendo destruída? Tem muita casa que está perdendo a pintura. Eu vou pegar o lado material físico, literal, para aplicar no espiritual. Tem muita casa que está perdendo a pintura. Tem muita casa que está com telha de aranha. Os rebocos estão caindo, os pisos estão rachando, a cobertura está vazando água. Entendeu? Tem muita casa em ruína, irmão Cirilo, diácono Cirilo. Tem muitas casas precisando de uma reforma e não se dá conta de que aquele que é especialista em reforma, não se dá conta que ele está querendo fazer essa reforma. Só que as pessoas não abrem a porta. Como que a gente vai fazer uma reforma numa casa se a porta está trancada? E a pessoa que é o dono diz assim: não vou abrir. Eu preciso, mas não vou abrir. Então tem que abrir a porta. Quem quer reforma, quem quer bênção, quem quer renovo, quem quer avivamento, quem quer despertamento, quem quer unção, quem quer poder, quem quer graça, vida nova, tem que abrir o coração e dizer: Espírito Santo, entra nessa casa. Toma conta dessa casa. Faça o que o Senhor quiser. Faz a limpeza, faz a decoração, faz uma pintura nova, troca o piso, faz tudo. Nós somos como uma casa. Se a gente pegar toda a parte do corpo, a gente vai chegar em cobertura, porta, janela, piso, tudo. Corpo humano. Mas não vai dar para entrar nesse detalhe. Mas o certo é que o bom condutor, o habitante do Espírito Santo, está dizendo para nós nessa noite: deixa eu entrar, deixa eu renovar, deixa eu mudar. Deixa eu decorar, deixa eu fazer um negócio mais bonito aí dentro. Abre a porta para mim, porque é tempo de renovo espiritual. Mas por que tem muita gente perecendo? Porque fechou a porta. Fechou a porta, não abre. Não abre e quer mudança, não vai mudar nunca. Não consegue. Vão viver sempre velhos, sabe, cheio de casa de aranha. Vai viver aquelas pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não dão espaço para o Espírito Santo trabalhar. Mas para nós terminarmos, abra a vossa Bíblia, ou anote e leia em casa. Joel capítulo 3, capítulo 9, aleluia, verso 9. Anotem para vocês lerem. Joel capítulo 3, verso 9. Diz assim: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra. Olha só, santificai uma guerra, aleluia, Deus. Ressuscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Cadê os homens e as mulheres de guerra aqui? Aleluia. Aí ele continua falando para você. Talvez você está se achando fraco, caído. Talvez você não deixou Deus transformar o seu templo, a sua casa. Talvez você esteja como nós estejamos falando aqui. Talvez está tudo bagunçado dentro dessa casa. Você não consegue achar nada dentro dessa casa, nem a esperança. Aleluia. Talvez você não consegue achar nem a janela, nem a porta para poder abrir para Jesus, aleluia. É verdade. Mas Deus, Ele fala, talvez você está se sentindo que
Deixaram tudo, você não consegue ver uma luz dentro dessa casa. Mas o Senhor está falando para você essa noite. Subam todos os homens de guerra, afore o seu homem de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Mas agora é profético para a tua vida. Aleluia. Nós vamos profetizar para você que está aí. Ele diz assim, ó: diga ao fraco, você é fraco? Você é fraco. Nós somos fracos. Mas você vai dizer assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte, aleluia. Eu sou forte, aleluia. Eu vou conseguir abrir essa porta. Eu vou conseguir abrir as janelas. Eu vou deixar fazer o Senhor fazer a mudança. Porque eu quero que a minha segunda casa seja maior que a primeira, aleluia. E tenha certeza, quando você fazer isso, igreja, quando nós fazermos isso, o Senhor transformará essa casa que não tem estuca, essa casa que não tem raiz. É assim, pastor Daniel? Para encerrar. Aleluia. Interessante vocês prestar atenção nesse ponto, esse Aleluia. ponto de vista espiritual, porque vai nos levar a entender um pouco mais essa questão de casa, espiritual, física, literal. Como eu disse, o inquilino quando entra, primeiro que às vezes ele nem pede licença e já entra. Jesus falou que em uma certa feita ele ensinando, ele disse que quando um inimigo, quando um demônio sai de uma casa, ele sai. Mas ele fica observando. Quando ele observa que aquela casa está vazia, varridinha, desocupada, diz a Bíblia que ele vem e traz mais 7. Então vamos traduzir: 7 inquilinos numa casa, ou morador. Só que é interessante que o inquilino, ele não tem compromisso com a casa. Ele só ocupa. Mas ele não tem compromisso de guardar, de proteger, de melhorar, de fazer melhorias, de renovar, de reformar. Ele não tem. Pelo contrário, ele só destrói. Quebra uma janela, não arruma. Estoura um piso, ele não repõe. Quebra o vidro de uma casa, o infeliz não conserta. Está goteirando as telhas, ele não faz questão, irmão Cirilo, de colocar uma manta asfáltica para cobrir o pingo. Sabe quem é esse inquilino? Que só destrói e nada conserta? Capiroto. Diabo, Satanás. Demônio, diabo, antiga serpente, Lúcifer, Satanás. Lúcifer não, porque ele não é mais. Então é ele só destrói, ó. Tchau. Mas quando o Espírito Santo, deixa eu entrar. Glória a Deus, aleluia. Tudo que está quebrado eu vou consertar, deixa. Tudo que está em ruínas, eu vou melhorar tudo aí dentro. E além de reformar e melhorar, eu vou fazer um acabamento perfeito. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque o acabamento do Espírito Santo na vida do crente é perfeito. É uma casa que alguém olhava e disse: misericórdia, que casa é aquela? Sabe o que acontece? Outra coisa: insetos, baratas, ratos, pernilongos, cupim, comendo as madeiras. Tudo que você imaginar de ruim fica nessa casa quando o Espírito Santo não está nela. Tudo que é mal, tudo que é ruim começa a ruir, começa paredes, começa a rachar. Mas nessa noite, pela mensagem aqui, Deus está falando conosco. Nós não somos perfeitos. Nossa casa não está perfeita. Nós temos falhas e bastante. Mas quando a gente é sincero e diz assim: Espírito Santo, entra, faz alguma coisa, faz uma reconstrução, uma reforma. Porque eu, como crente, como cristão, Espírito Santo, eu estou precisando. Eu sinto que eu preciso de uma reforma espiritual. Entra, Senhor, na minha casa, muda as coisas, faz uma pintura nova, Espírito Santo. Troca o piso se for preciso. Troca o telhado, que é a cobertura do teto, que é a cobertura principal, segurança principal é o teto, é o telhado. Porque muitas das vezes as flechas vêm de cima. Os ataques vêm de cima, porque a Bíblia diz que em cima há potestades do ar em cima, nuvens de demônios. Então faz um teto bonito, protege desses ataques das potestades do ar. Livra-me, Senhor, desses dardos inflamados. Mas isso só pode ocorrer quando o Espírito Santo está na casa. Se deixar ele entrar. Agora tem gente que está dizendo assim: sai da minha casa, Espírito Santo.
com as atitudes, só para terminar. Tem muita gente dizendo assim, quer saber? Não quero ser casa mais não. Eu não estou nem aí, eu não quero mais saber de nada não. Eu vou sair fora, eu não quero mais nada, desisto. Vai desanimando e quando você pensa que não, a casa está sem cobertura, as paredes rachadas, o piso se soltando, os vidros sendo quebrados, as setas combatendo aquela casa, os dardos inflamados chegando ali, atingindo aquela casa. O Espírito Santo está fora, porque aquela casa não consegue comportar mais a sua presença, porque está sendo ocupado com outras coisas menos Deus. Está sendo ocupada com coisas do mundo, com desejos das coisas do mundo, com coisas materiais, com coisas passageiras, coisas que nada edifica. Aí o Espírito Santo fica de fora batendo, dizendo assim, tira isso daí. E lembrando que não é arrumar por fora, tem que arrumar por dentro da casa. Aleluia. Porque lembra, o Espírito Santo vai falando e a gente vai lembrando aquilo que a gente lê. Lembra daquele rei, Belsazar? Que ele pegou tudo que tinha quando Nabucodonosor entrou lá em Judá, em Jerusalém. Tirou todos os utensílios de Deus, as coisas sagradas da casa do Pai. Tirou de dentro do templo e levou para lá. E diz que eles bebiam vinho, que eles faziam horrores com as coisas de Deus. Porque que aquilo que é de Deus, a gente não pode simplesmente achar que é por fora, não. Deus conhece o oculto e o escondido, aleluia. Exatamente. Deus conhece as rupturas, Deus conhece as brechas. E quando aquele rei estava fazendo desonra à casa de Deus, Deus escreveu com um dedo na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsi, eis que foi julgado. Você já está na balança, você perdeu esta nação. E volta tudo que é meu para minha casa. O Senhor está falando nessa noite, é tempo de você, nós, colocarmos o que é de Deus, de verdade, dentro de nós, aleluia. E vivermos o sobrenatural de Deus. Não perdermos aquilo que é mais sagrado. Talvez você é um crente por fora, um cristão por fora, mas por dentro é um pão bolorento. E Deus está falando, não é por fora, mas é por dentro. Abra a tua casa porque eu quero limpar você por dentro. E não adianta achar que vai enganar Deus. Não adianta que Deus vai te olhar, ver você vestido de cristão. Para Deus isso não é nada. O que é importante para Deus é você por dentro. Aleluia. E que nessa noite... E outro detalhe, irmãos, para encerrar. Não adianta deixar a casa bonita por fora e vazia por dentro. Por quê? Porque quem vê a casa por muito tempo vazia vai dizer, olha, não tem ninguém. Será que abandonaram? Aí as pessoas começam a invadir. Eu reformei uma casa e essa casa, depois de reformada, ficou tempo sem o dono entrar. Sabe o que aconteceu? Entraram, roubaram, sujaram, depredaram e até agora ainda está vazia. Por quê? Porque o tempo que passa vazia acaba sendo morada de pessoas indesejadas. Então o Espírito Santo está dizendo assim, ó, reforme, mas não fique vazia. Às vezes você pode não ter uma pintura por fora. Aí refere-se à aparência física. Às vezes você tem uma aparência, nossa, que alguém olha assim e fala que ele não tem a patadinha. Tão feinho, né, bichinha? Tão feinho, né, o bichinho feinho. Não tem aparência, mas só que dentro está lindo. Está bonito, está reformado, está decorado, está cheio. A presença do Espírito Santo. Nós não precisamos ter beleza externa, irmão. Não precisa. Você tem que ser bonito por dentro. Tem que ser por dentro, porque por Aleluia. fora é reflexo. Tudo que é interior estando bom, para fora é reflexo, nada mais. O que importa é aqui dentro, porque o Espírito Santo ele não habita fora, ele habita dentro. E é dentro que ele quer fazer a glória ser maior. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vocês vão abrir as vossas Bíblias e nós vamos ler junto. Salmo 126, a partir do verso 3. Todos juntos. Salmo 126, 3. Até o final. Salmo 126. Glória a Deus. 126, a partir do verso 3. Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra. E grandes coisas fez o Senhor por nós.
e por isso estamos cheios de alegria. Aí ele fala: restaura a nossa sorte, ó Senhor. Vamos ler? Como as correntes de Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amém, igreja? Lembre disso. Talvez você está chorando, andando, mas você está adorando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Talvez você está difícil a sua alegria, você fala: eu não consigo ver a minha alegria. Mas continue andando e chorando e obedecendo a Cristo, porque lá na frente você vai achar os seus molhos da alegria. Amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe grandemente, viu? A todos. Domingo estaremos aqui, se o Senhor permitir. Quero chamar aqui o irmão João, fez aniversário, ficou mais jovem. É uma lembrancinha para o irmão João. É simples, mas é de coração, né? Amém? Verdade? Uma alegria. Isso, Vanessa, tira uma foto abençoada aí do irmão João. Missionário João, né? Está aqui, missionário. Uma lembrancinha do seu. Tira a foto. Deus abençoe, irmão João. Já está abençoado, né? Isso. Irmão Cirilo, vem fazer essa oração, meu querido. Fica aqui, irmão João, já na frente aqui. Irmão João, fica aqui. Já para receber essa oração de aniversariante. Irmão Cirilo vai estar orando, o diácono Cirilo, para finalizar. Vem aqui, irmão João. Pelo aniversariante também. Amém? Estamos muito alegres, né? Porque nosso irmão está aqui, ó. Não sei a sua idade, não, mas sei que já está com a cabeça branquinha, né? Já usufruiu muito das grandezas do Senhor, né, irmão João? Tem andado sempre firme nos caminhos do Senhor. Sempre ele vai em casa bater um papo comigo. Eu fico muito alegre, porque eu vivo sozinho. Sozinho não vivo com Deus, né? Quando aparece um servo de Deus para conversar comigo, isso me alegra bastante, né, irmão João? Vamos orar? Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai eterno, abençoa o nosso irmão João, ó Pai, por esses anos que ele já tem passado, por esse dia de hoje, o seu aniversário. Que o Senhor Jesus abençoa, vai tocando este varão, vai enchendo ele do poder do teu Santo Espírito, ó Pai. Porque todos nós somos carentes da tua misericórdia, mas nós sabemos que nosso irmão está aí firme nos caminhos do Senhor, esperando a vinda do Senhor Jesus, como eu e todos nós estamos esperando. Por isso eu te peço, Pai, abençoa este varão, derrama unção sobre ele, que ele possa caminhar firme em teus caminhos, ó Pai. Isso eu te peço, que confio em ti, e sei que só em teu nome há poder, ó Pai. Abençoa a sua esposa, abençoa os seus familiares, vai tocando em cada coração, ó Pai de amor, que possa ainda viver quantos anos o Senhor nos der de vida. Isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Parabéns, irmão João. Receba um abraço dos irmãos aí. Glória a Deus. Que Deus resplandeça em vós a sua luz e toda a sua vida bem feliz possa estar com Jesus. Deus te guarde, Deus te guie e te ajude a caminhar para o resto da vida até Jesus voltar. Amém? Estende as vossas mãos para cá. Até domingo, se assim Deus nos permitir. Um bom final de semana a todos. Um final de semana abençoadíssimo sobre a sua vida, sua casa e família. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Toda a igreja amada diga amém. Deus abençoe e até domingo, se Deus quiser.